E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a mentoria do forno de latão, que muitos de vocês estão pedindo já faz um tempo, né? E eu me organizei aí, sentei, preparei com muito carinho, desde o material mesmo, o conteúdo, e também a metodologia, né? Pensando para que vocês tenham uma transformação a partir dessa mentoria, que vocês saiam com uma bagagem, com um repertório e com uma segurança para realizar queimas cerâmicas com autonomia, né, ao longo desse período, assim, da Quara, principalmente com os cursos online, eu tenho tido muitos retornos, né, das pessoas, e a gente percebe que o principal gargalo da cerâmica tem sido a queima, né. A gente, às vezes, se vê muito dependente dos fornos elétricos, da estrutura de um ateliê. Só que quando a gente para pensar que a gente faz cerâmica há milhares de anos, né, e que a humanidade, em diferentes lugares do mundo, desenvolveu diferentes tipos de técnicas de queima, de fornos artesanais, a gente vê que não precisa ser assim, né? Então, foi dentro dessa perspectiva que a gente pensou o projeto Cerâmica de Quintal, que tem o principal objetivo de popularizar a cerâmica, né? Entender a cerâmica como uma arte popular, uma arte socioambiental, uma arte conectada aos territórios. Então, a nossa proposta, ela está dentro desse contexto do projeto Cerâmica de Quintal. A gente lançou faz pouco tempo, né, no meio do ano, 2 cursos online, um sobre fornos efêmeros e o outro sobre como achar e preparar barros para fazer cerâmica. Tem sido bem legal. Só que agora eu quis propor uma metodologia um pouquinho diferente para a gente conduzir esse curso do forno de latão. Eu quis propor no formato de mentoria para a gente conseguir ter um acompanhamento mais próximo, porque eu percebi que muitas pessoas chegavam para mim, às vezes com o forno de latão já montado, ou com os equipamentos, mas não sabia montar, ou já tinha o forno, mas não tinha ou segurança para usar, ou já tinha tentado usar alguma vez e não deu muito certo. Então, esse formato de mentoria, ele foi pensado exatamente para isso, para conseguir ter um acompanhamento mais próximo com vocês. E hoje aqui na live eu vou apresentar para vocês toda essa proposta, toda a metodologia, o cronograma, quais são os materiais de apoio que vocês vão ter, como é que a gente vai se comunicar. Sim, essa aula vai ficar gravada, tá? Eu vou disponibilizar posteriormente no YouTube. Mas quem estiver aqui hoje com a gente até o final, vai ser legal que eu vou anunciar uma condição especial aí também, tá bem? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela para servir de guia aqui para a gente. E aí, no final, gente, vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, eu estou com uma equipe que está me ajudando. Mas, de toda forma, só um minutinho aqui, isso. Mas, de toda forma, vamos deixar as perguntas mais, eu vou responder as perguntas mais para o final, tá? Vou passar primeiro tudo para vocês e depois eu volto com as perguntas. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá certinho? Muito bem. Então é isso. Vocês já estão vendo um pouquinho aí da nossa página de vendas, a gente vai mandar o link aqui no final, tá? Para a gente explicar para vocês como é que vai funcionar esse processo. Então, é legal também eu falar para vocês como que veio, né? Como é que eu construí o meu forno de latão, por que que eu tive essa necessidade. Então, quando eu comecei a fazer cerâmica, eu nunca fiz aulas presenciais de cerâmica, né? Então, tudo foi online, pela internet, com muita pesquisa, sempre muita pesquisa e muita prática, né? Então, eu sentia muita necessidade, né? Comecei a sentir essa necessidade de ter o meu próprio forno, para ter autonomia, para fazer as queimas. Já estava modelando, mas não sabia muito bem como é que eu ia queimar aquilo tudo e tal. E eu não tinha condição socioeconômica para conseguir adquirir um forno elétrico, e nem para fazer aulas em ateliê, terceirizar queima e tudo. Comecei essa pesquisa encontrei o forno de latão, que era um forno que me encantou muito pela versatilidade. Eu tinha muito interesse pelas queimas expressivas, pelo raku, e também queria experimentar a alta temperatura, o esmalte, e procurando diferentes tutoriais, né, no YouTube, alguns materiais que eu fui encontrando pela internet, eu fui juntando ali essas informações e construí meu forno. Então, qual que é a proposta dessa mentoria? Ensinar para vocês como construir um forno igual ao que eu utilizo aqui na Quara. Isso não exclui a possibilidade da gente pensar em adaptações, tanto de materiais, quanto dos fornos de pessoas que já têm um forno, mas gostaria de fazer algumas melhorias. Então, a gente vai ter esse atendimento mais individualizado, mas o e-book, que é um manual explicativo, um passo a passo bem detalhado de como que é
construído esse forno, ele é baseado no meu forno. Existem diferentes formatos e diferentes especificações técnicas, né, de materiais que a gente pode utilizar para fazer esse forno, mas eu resolvi fazer com base no meu, porque é o que eu fiz, é o que eu testei, é o que eu uso cotidianamente aqui na Quara, e é o que eu já validei, né, então vai ser, assim, um ponto de partida para vocês conseguirem seguir na cerâmica com mais autonomia, certo? Tá todo mundo vendo a minha tela, gente? Só para eu confirmar aqui, faz um joinha se tá dando certo. Beleza, obrigada, viu? Então, o que é a ideia da mentoria? A gente vai aprender a construir e utilizar um forno de latão a gás, igual que a gente usa aqui na Quara, com um investimento bem mais acessível do que no forno elétrico, um forno elétrico de mais ou menos a mesma capacidade. Ele é 80% mais caro do que esse forno que a gente vai ensinar vocês a construir, e ele consegue atingir uma temperatura até 1.215 graus. É importante a gente entender que dentro do forno existem variações de temperatura. Então, esse 1.215 é o que o meu termopar já marcou, mas o termopar, ele mede, isso eu vou explicar para vocês com mais detalhes na mentoria, ele mede um ponto do forno, ele não reflete, né, a atmosfera completa desse forno. Então, é só para vocês terem, né, um parâmetro aí em relação à temperatura, mas já adianto para vocês que é um forno que dá para fazer utilitários esmaltados de alta temperatura com ótimos resultados em relação à sinterização, tá? E além, né, da possibilidade da gente fazer essas queimas de alta temperatura, a gente consegue fazer as queimas de biscoito, as queimas de raku, a monoqueima. Então, tudo que for relativo a essas queimas, a gente vai passar para vocês durante a mentoria. Tá? A gente não vai entrar em detalhes de esmaltação, de elaboração de esmalte, de modelagem, porque isso é um tema, são temas muito mais amplos. Mas tudo aquilo que a gente precisar entender sobre esses materiais, né, seja esmalte, seja as massas cerâmicas, e sobre o processo de construção do forno e de condução das queimas, a gente vai passar para vocês, tá? Aqui um pouquinho, né, quem sou eu? Eu sou, a minha trajetória aí, né, eu venho de uma trajetória acadêmica, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela UFMG, passei pelo mestrado, pelo doutorado na geografia, e o meu interesse não necessariamente na cerâmica, mas nessa pegada da Quara socioambiental, ela surge desse momento, né, de quando eu estava ali ainda dentro da universidade, muito interessada sempre pelos modos de vida de povos e comunidades tradicionais, e eu trago muito dessa bagagem para a Quara, né, a partir dessas outras cosmologias, a partir dos modos de vida desses povos, como é que a gente traz essa prática para a cerâmica, pensando em um processo de reconexão com o território, de valorização daquilo que é nosso, e de autonomia, né, a cerâmica sempre foi uma arte popular, então, esse processo que a gente tem visto de elitização mesmo, né, uma arte que sempre foi popular, desenvolvida em vários cantos do mundo, a gente vê principalmente aqui no Sudeste, e isso é uma coisa que eu só percebi depois que eu comecei a vir para o online, né, no Norte do Brasil é um pouco diferente essa elitização que acontece, como a gente percebe aqui no Sudeste, né, dos ateliês muito sofisticados e dessa necessidade que a gente acaba tendo de terceirizar queimas e de ter equipamentos sofisticados e materiais para fazer cerâmica. Então, a gente busca apresentar um outro caminho, não com uma ideia de que um é melhor que o outro, mas apresentar um caminho que muitas vezes a gente não tem acesso, né, que é um caminho mais simples, mais acessível e mais condizente com a realidade socioeconômica da maioria de nós. Então, para quem que é essa mentoria? Ela é uma mentoria tanto para pessoas iniciantes quanto para pessoas experientes. E, por iniciantes, eu entendo pessoas que já tenham algum domínio da modelagem. Por quê? Uma pessoa que nunca teve contato com a cerâmica, que ainda não sabe, né, não tem noção das técnicas de modelagem, que nunca produziu peças, talvez seja um pouco antecipado, assim, já pensar na construção do forno. Até porque, na nossa proposta, a gente vai acompanhar vocês ao vivo durante uma queima completa, né? A gente vai ficar o dia inteiro ao vivo para acompanhar, para fazer uma queima e ficar atento a todos os detalhes. Gente, estamos 3 horas de queima, qual que é a temperatura, como é que está o maçarico, como é que monta o forno. Então, é importante já ter pelo menos uma noção. Não precisa ter realizado uma queima, não precisa entender de queimas, ter feito uma queima sozinho. Mas é importante já ter aí alguns passos na cerâmica, pelo menos algumas peças para modelar, né, já modeladas. Nós vamos modelar algumas peças pensando já nessas queimas. Então, é isso. Ou também ceramistas já experientes, que já têm
aí domínio do forno elétrico, que já faz queimas no forno elétrico, mas que tem essa intenção de desenvolver um trabalho mais artístico, com queimas artesanais, explorando mais as possibilidades que o forno de latão pode nos trazer. Então, também é para quem quer aprender a construir e manejar o seu próprio forno de latão, né? Como eu disse, tem muita gente que às vezes tem o forno, mas não consegue ter essa segurança para fazer o manejo. Quem quer fazer um forno com as próprias mãos, porque, assim, pelo menos eu me sinto muito potente, assim, quando eu consigo ter autonomia, né, sobre os meus processos, inclusive de construção dos fornos. Então, isso é um processo muito legal. Quem já tem um forno, mas precisa aprimorar, seja aprimorar a estrutura desse forno, entender como é que está funcionando o isolamento térmico, como é que estão funcionando os orifícios, a chaminé, a entrada do maçarico, até que temperatura ele consegue. Então, para quem já tem um forno, mas está com essa dificuldade de manejo, não sabe até onde o seu forno consegue ir, a gente também vai dar esse acompanhamento próximo para que você consiga tirar todo o potencial do seu forno e, se for o caso, fazer melhorias, tendo como parâmetro o nosso forno. Principalmente para quem busca um acompanhamento mais próximo e personalizado. Isso, gente, eu tenho visto, assim, que é uma demanda crescente, né? Não é porque é online que a gente precisa fazer sempre no mesmo formato. Eu sinto que, às vezes, a gente precisa estar mais próximo. O formato online, às vezes, ele não consegue atender as especificidades de cada contexto da pessoa, os objetivos que ela quer, de cada região do Brasil. Talvez tenha algum material que eu vou indicar que não vai estar disponível numa região, então a gente vai pensar junto como adaptar isso. Então, vocês vão perceber que a metodologia que eu proponho do curso de acompanhamento, ela é muito próxima, né? Nós vamos ter um contato muito próximo. As aulas vão ser ao vivo, o e-book, ele está bem explicativo. Então, eu fiz questão de estruturar isso de uma forma que garanta, né? Claro que a gente não consegue garantir, porque depende sempre do aluno e do professor. Mas pensando, fazendo de tudo para que vocês consigam realmente ter um ganho de aprendizado concreto, real. Que vocês saiam dessa mentoria, olhem e falem assim, olha, agora eu me sinto segura para realizar as minhas queimas, eu tenho um forno de latão que eu entendo como é que ele funciona, que eu mesma que fiz. Então, é dentro dessa perspectiva, tá? As pessoas quem que a gente espera, né, para essa mentoria. Sobre o cronograma, a gente já vai passar para vocês, né, desde já. Isso aqui também vai estar no link, é a nossa página de vendas aqui, então isso vai estar disponível para vocês se organizarem, porque o ideal é que vocês se organizem para estar presente em todas essas aulas, ao vivo. Elas vão ser gravadas, vão estar disponíveis posteriormente na Hotmart, mas ao vivo vai ser muito mais interessante para a gente conseguir ter esse contato mais próximo. Né? Então, como é que a gente está se organizando? Semana passada a gente abriu as matrículas para os alunos, já temos alguns alunos matriculados, muito feliz com isso, né? Com alunos que vão continuar aí com a gente. A gente vai abrir agora as matrículas externas. No dia 15, a gente já vai liberar o e-book, dia 15 é o último dia para as matrículas, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a abertura aí do carrinho, mas, enfim, vai até o dia 15. E a nossa primeira aula vai ser no dia 20 de dezembro, ainda esse ano. Eu pensei se eu deixava para o ano que vem, mas acho que vai ter muita gente ansiosa já querendo começar. Então, no dia 20 de dezembro, que é num sábado, de 9 a meio-dia, né, vão ser 3 horas, a gente vai dar um intervalo aí para descansar, mas vai ser um intensivão de 3 horas, para que vocês, com base nesse e-book, que já vai estar disponível desde o dia 15, com todo o passo a passo explicativo do forno de latão, curva de queima, a gente traga as dúvidas, eu vou passar por esse e-book, passo a passo, para vocês se organizarem em relação ao cronograma, em relação a tudo que vai ser feito, tá? Tirar as dúvidas, tudo certinho. No dia 10 de janeiro, de 9 às 11, a gente vai fazer um acompanhamento com vocês sobre a construção dos fornos. Então, a gente vai fornecer para vocês uma tabela atualizada com os orçamentos, com fornecedores, principalmente pelo Mercado Livre. Quando eu fiz o meu forno, 95% dos materiais eu comprei pelo Mercado Livre, então eu sei que é acessível principalmente para pessoas que estão em regiões mais distantes, em relação a frete e tudo. Então eu vou dar algumas sugestões de fornecedores, vou dar a ficha técnica dos materiais que a gente precisa, a quantidade, e vocês já vão estar com isso em mão para começar a adquirir os equipamentos, né, os materiais, os equipamentos para montar o forno. Uma dúvida que pode ter surgido para vocês, né, para alguns de vocês. Eu preciso construir o meu forno, eu posso fazer a mentoria e construir o meu forno depois. A minha sugestão seria, o ideal, né, é que todo mundo que esteja na mentoria
tenha condições, esteja disposto a fazer esse investimento para construir o forno durante a mentoria, que é o momento que as dúvidas aparecem, né? Às vezes você vê lá, não é fácil, mas durante o processo pode surgir alguma dúvida, e durante a mentoria a gente vai ter muito mais condição de atender vocês e de acompanhar esse processo de forma mais tranquila, né? Então, assim, a ideia, a gente está fazendo essa primeira turma, a ideia é que a gente tenha outras turmas posteriormente, não tem uma previsão, mas com certeza nós teremos outras turmas depois. Então, o ideal, né, sendo bem sincero com vocês, é que quem deseja estar na mentoria, já se programe para fazer esse investimento, tá? Vai variar de região para região, né? Tem região que às vezes a pessoa vai conseguir achar o material presencialmente, tem região que vai precisar do frete, mas só para vocês terem uma estimativa, seriam R$ 2.000 a média para construir um forno, contando com uma mobília refratária básica, com um maçarico, com um termopar, com um manômetro, tá? Para vocês terem já esse número aí em mente. No dia 7 de fevereiro, que dá no sábado, a gente vai fazer uma queima de biscoito ao vivo juntos. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu vou fazer uma queima daqui, vou estar com uma equipe me ajudando, e aí vocês vão fazer a queima, né, os alunos vão fazer a queima junto. Então, a gente vai começar junto e a gente vai acompanhar vocês durante todo o processo. Então, é uma queima. A queima de biscoito, vocês vão ver lá nas planilhas de curva de queima, e ela é uma queima que demora mais ou menos umas 7h30, então a gente vai começar, né, com tranquilidade ali às 9h, programando para ir até às 16h, porque tem o tempo de montagem do forno, né, para eu explicar para vocês tudo certinho, e aí é para a gente tirar dúvida ao vivo, né, a ideia é que, assim, surgiu uma dúvida, já liga a câmera, manda, olha, meu maçarico está se comportando dessa forma, o meu forno, a temperatura não está subindo rápido demais, e aí, já na hora, eu já vou falar para vocês o que deve ser feito para vocês conseguirem conduzir essa queima até o fim. Para vocês aprenderem a manejar o maçarico, o termopar, o manômetro, entender como é que funciona uma troca de botijão durante a queima, entender como é que a gente monta esse forno com as peças, como que a gente posiciona essas peças. Então, isso eu considero que é a vivência central da mentoria, que vai fazer toda a diferença para vocês terem segurança para conduzir todas as outras queimas. Então, de queima ao vivo, que a gente vai ter e vai acompanhar vocês, vai ser a queima de biscoito, mas nós vamos passar para vocês todas as informações de como é que monta a carga e as curvas de queima das queimas de raku das queimas de raku, de esmalte e da monoqueima, que são queimas que eu faço aqui, que eu já validei as curvas de queima e que eu vou passar tudo para vocês. E aí eu vou incentivar que vocês, entre dia 7 de fevereiro e dia 22 de fevereiro, quem tiver vontade de realizar essas outras queimas, que já faça, para que a gente possa trazer para essa aula de encerramento, que vai de 9 às 11, no domingo, os resultados que vocês tiveram, as dúvidas, para que a gente possa pensar juntos em adaptações, caso seja necessário. Então, vai ser um momento ali de consolidação de todo esse processo. Durante todo esse período, né, desde o dia 20 até o dia 20 de dezembro a 22 de fevereiro, a gente vai estar em contato direto pelo grupo do WhatsApp, então nós vamos ter um grupo exclusivo da turma. Já adianto para vocês que são poucas vagas, será uma turma de no máximo 20 pessoas. Quero trabalhar com uma turma assim reduzida mesmo para conseguir acompanhar vocês de perto. Então a gente vai ter o grupo que é tanto para vocês tirarem dúvidas entre vocês, quanto para eu estar presente também orientando, desde a construção, a compra dos materiais, até essas queimas que vocês vão fazer após a queima de biscoito, tá? Só um minutinho. Uhum. Equipe aqui, ó, passando um recadinho. É porque eu não tô vendo o chat agora, tá, gente? Como eu tô compartilhando a tela, eu não tô vendo, mas depois eu vou voltar lá, tá? Nas perguntas, nas dúvidas. E sobre a condição especial, eu vou terminar de apresentar e aí eu já falo com vocês, tá bem? Aqui tem um resumo das aulas, eu não vou falar ponto por ponto, mas vai estar tudo bem explicativo lá, vou mostrar para vocês aqui qual que é o objetivo de cada uma dessas aulas, né? Então, essa aula de boas-vindas e apresentação, a gente vai repassar o passo a passo da construção do forno, entender o projeto técnico, compreender a arquitetura e o comportamento térmico do forno, apresentar a lista de fornecedores e de todos os materiais listados, as especificações dos materiais e os cuidados com segurança, compreender os princípios de montagem e manejo nas queimas de biscoito, esmalte, raku e monoqueima, apresentar as planilhas de curva de queima. Eu tenho, para cada uma dessas queimas, eu tenho uma planilha no Excel,
que me ajuda a controlar a temperatura. Então, no tempo X, a temperatura tem que estar Y. É uma planilha que ela já é automatizada e que ajuda bastante. Quem tiver dificuldade com Excel, eu também vou disponibilizar a planilha em PDF para a pessoa imprimir e fazer esse controle manualmente, tá? Porque é muito importante a gente entender como é que funciona uma curva de queima. E eu vou passar para vocês aqui, eu faço, o que não impede de forma alguma que ao longo da prática de vocês, vocês façam adaptações e tentem inovar nessas curvas de queima, tá? Na cerâmica não existe um único jeito certo de se fazer as coisas. O que eu vou estar compartilhando com vocês é a minha experiência até então. E a partir dela, né, vocês vão também fazer os ajustes e fazer as adaptações dentro da realidade de vocês, tá? Vamos discutir as adaptações possíveis, de acordo com o contexto e os materiais disponíveis em cada região, orientar sobre o cronograma de construção individual. Então, a partir dessa aula do dia 20, a gente vai ter mais ou menos, vamos voltar lá no cronograma aqui, ó, do dia 20 de dezembro até o dia 7 de fevereiro para construir o forno. Isso aí dá mais ou menos um mês e meio, que foi o que a gente calculou para vocês conseguirem comprar, para o frete chegar, para estar tudo certinho. E aí, a gente conseguir realizar juntos essa queima do dia 7. Sobre a aula do acompanhamento da construção do forno. Então, esse vai ser um momento de troca direta sobre essas experiências, né? Vocês já vão ter comprado os materiais, já vão ter começado a montar, então é aquela tira dúvidas, assim, geral, do que vocês estão tendo dificuldade no processo, para eu orientar vocês ao vivo aí, para conseguir construir o forno. A partir dessa aula, a gente vai ter mais um mês para finalizar a construção. Assim, eu estou dando esse tempo maior, mais por uma questão dos materiais chegarem na casa de vocês, porque o forno mesmo dá para a gente construir em um dia, é relativamente simples a construção do forno, tá? A queima de biscoito de 9 horas, que eu expliquei para vocês já, como é que a gente vai conduzir, com esse objetivo de garantir que vocês saiam dessa mentoria com segurança, com tranquilidade e com autonomia para conduzir as suas próprias queimas, né? Entendendo o comportamento do forno, dominando as curvas de queima e com confiança para repetir o processo de forma independente. Então, isso é uma coisa que, assim, eu levo muito a sério, gente. Existem diferentes perfis de educadores. O meu perfil é uma educadora que educa para autonomia. Então, o objetivo aqui não é passar metade das informações para vocês ficarem dependentes de mais coisa e ter que comprar um outro produto, não. Fazendo de tudo para, né, garantir que vocês vão conseguir realmente ter esse ganho de aprendizado aí e sair dessa mentoria com essa segurança para realizar suas próprias queimas, tá? Claro que eu sempre gosto de falar isso, meu processo é uma pesquisa constante. Então, a Amanda, daqui a 3, 4 anos, com certeza vai ter muito mais o que dizer sobre forno de latão, sobre essas queimas, porque eu vou continuar fazendo, vou continuar pesquisando, vou continuar aprendendo, né? Mas, nessa mentoria, vocês vão ter acesso a tudo que eu desenvolvi até então, o que eu considero ser muito suficiente para vocês conseguirem ter essa autonomia e já dar um ponto de partida nos processos de vocês, tá? Então, além dessas aulas que vão ser ao vivo, desse suporte diretamente pelo WhatsApp, a gente tem o e-book, que está bem explicativo. Ele é um e-book que ele tem um formato mais de manual, então ele não tem muitos textos, a ideia é que sejam mais desenhos, imagens, esquemáticas, técnicas, especificando quantidade de material, como é que faz o manejo da queima, primeira hora, como é que coloca o maçarico, qual é a distância, como é que monta a carga, como é que fica posicionada a chaminé. Então, isso vai estar tudo muito bem detalhado lá nesse forno. O passo a passo da construção, corte o latão, corte a manta, como é que são os cortes da manta, quais são os tamanhos, a quantidade de manta que você precisa, qual que é a densidade, está tudo especificado. Quais são os materiais que a gente usa. E, assim, é isso, eu vou dar referência para vocês dos equipamentos que eu uso. Eu uso, por exemplo, né, já contando para vocês, um maçarico que ele é super simples, ele custa R$180 no Mercado Livre. Existem maçaricos muito mais potentes, inclusive muito mais caros. Às vezes a pessoa já tem esse maçarico, não precisa comprar o maçarico que eu indico, né, sendo dele para cima, né, uma qualidade superior, ele vai servir tranquilamente, e pode ser que você tenha resultados até melhores, no sentido assim, mais potentes que o meu em relação à temperatura, com outro maçarico, né? Até então eu só testei com o meu. Então a gente vai descobrir isso juntos também, vai ser um processo bem legal de troca, né? Porque não é uma coisa, apesar do projeto técnico ele tá bem redondinho, a partir dele a gente vai pensar em todas essas especificações aí. Então, nesse e-book a gente vai ter projeto técnico completo do forno, passo a passo da construção, especificação dos materiais, sugestão de fornecedores,
orientações completas do manejo do forno nas queimas de biscoito, esmalte, monoqueima e raku, e os guias visuais, recomendações de segurança e boas práticas. Aqui tem 2 páginas, né, só para vocês verem mais ou menos como é que vai ser o design dele aqui, tá ficando muito bonito. E eu trouxe aqui também algumas perguntas que têm surgido, né, ao longo dessa mentoria, tem um tempinho que eu tenho anunciado ela aí no Instagram, e algumas pessoas já vêm com algumas perguntas, alguns alunos. Eu vou passar por algumas delas, porque pode ser que as dúvidas de vocês estejam relacionadas a elas, e são dúvidas que ajudam a explicar também a nossa proposta, tá? E aí, a hora que eu terminar aqui, eu vou dar uma olhadinha no chat, para a gente conversar sobre dúvidas que, porventura, vocês ainda têm, tá bem? Então, muita gente me pergunta, esse é um forno de cerâmica profissional? Essa pergunta é muito relativa, gente, porque o que define ser ou não profissional não é o preço do equipamento que você compra, não é o preço do esmalte, se ele é importado, se você usa massa cerâmica X ou Y, né? O que define se o seu trabalho é um trabalho profissional ou não é a forma como você se posiciona, a forma como você entende a cerâmica dentro da sua vida, né? Então, assim, é um forno que eu sou uma profissional e eu não uso forno elétrico, eu não tenho forno elétrico, eu só queimo em fornos artesanais, a lenha, carvão, a gás. Então, eu considero que sim, ele é um forno que vai atender a profissionais, mas depende do tipo de profissional que você é, ou que você pretende ser. Então, já abrindo o jogo a partir da minha experiência também, tá, gente? Se você tem uma perspectiva de fazer utilitários esmaltados de alta temperatura com muita padronização, né, você quer fazer tudo muito padronizado, os esmaltes, ele é um forno que é mais difícil de atender esses requisitos, né? Dá para fazer utilitário esmaltado de alta temperatura no forno de latão? Dá. Com uma sinterização ótima, não vaza nada. E lá na mentoria eu vou explicar para vocês quais são os materiais que mais deram certo, né, nesse forno de latão. Mas se o seu objetivo é produzir numa escala um pouco maior, somente utilitários de alta temperatura padronizados, aí já é um forno que talvez não consiga atender a sua demanda. Por quê? É uma queima artesanal, você precisa ficar do lado do forno durante todo o processo de queima, não dá para deixar um maçarico ligado e sair e ficar ali ficar longe, porque pode acontecer algum acidente. Não tem uma maquininha que vai regular a sua curva de queima, né? A regulagem da curva de queima ela é feita manualmente. As queimas que envolvem fogo direto, né? Essas queimas a gás, elas têm variações na atmosfera do forno. Tem partes do forno que ficam com uma atmosfera mais redutora, tem partes que ficam com uma atmosfera mais oxidante. A gente tem variações de temperatura dentro do próprio forno, o que também acontece no forno elétrico, tá, gente? Isso aí também é uma realidade no forno elétrico. Quem já trabalha com ele sabe que nem um esmalte que você coloca numa prateleira e em outro, não necessariamente ele vai sair igual, só que no forno de latão, diante de todas essas circunstâncias, essa padronização, ela é mais difícil. Isso é um problema? Depende do ponto de vista. Eu vejo como um potencial, porque com o mesmo esmalte eu consigo o mesmo esmalte, uma mesma massa cerâmica, muitas vezes eu consigo resultados diferentes. Como eu tenho uma abordagem na cerâmica que é mais experimental, mais artística, isso para mim é, na verdade, uma vantagem, né? Então, tudo vai depender de qual que é a perspectiva que você tem com a cerâmica e dos seus objetivos, tá? A gente precisa ter experiência prévia para fazer essa mentoria? Já adiantei para vocês lá no início, né? A gente não precisa ter experiência com queima, não precisa ter realizado alguma queima, nada disso. Mas o ideal é que vocês tenham peças para queimar, né? Para vocês entenderem o comportamento do forno. Então, assim, você pode pegar peças com outras pessoas também para queimar, com outros amigos que fazem cerâmica para conseguir encher o forninho. É até legal que isso aconteça, né? Sempre incentivo que vocês façam as coisas de forma mais coletiva, não precisa ficar cada um no seu quadradinho. Mas o ideal é que você já tenha ali alguma experiência com modelagem, que você já tenha algumas peças para queimar, para você dar esse próximo passo da queima, tá? Então, posso comprar a mentoria agora e só construir o forno depois? Então, já adiantei essa questão também. O ideal é que você construa o forno durante a mentoria, né, para que a gente consiga acompanhar vocês de pertinho. Qual que é a capacidade desse forno? Então, a área interna desse forno é 121 litros, calculando, né? Ele é um forno que ele é... Ai, gente, desculpa. Ele é um forno
com uma capacidade de 121 litros, só que a área que a gente realmente consegue colocar peças é aproximadamente 44 de diâmetro por 55 de altura, que dá aproximadamente 84 litros. Então, assim, ele não é um forno muito grande, mas ele também não é um forno tão pequeno. Ele atende muito bem as minhas necessidades. Só para vocês terem uma noção, assim, por exemplo, uma queima de biscoito, se a gente pegar duas dessas mesas de bar, sabe essas mesas quadradinhas de bar, assim, eu encho duas mesas com biscoito, porque na queima de biscoito a gente consegue empilhar as peças, colocá-las todas juntinhas, então, assim, é muito proveitoso, cabe muita coisa. Na queima de esmalte, a gente tem que colocar as peças separadas, porque o esmalte não pode encostar nas prateleiras, nem na manta, nem nas peças. Então, a gente não consegue ter um aproveitamento gigante do forno, né? Um aproveitamento, assim, completo do forno por causa disso. Então, por exemplo, uma limitação que eu tenho, que eu acho importante também falar para vocês as limitações, para vocês entenderem se realmente faz sentido para vocês, tá? Se eu fosse fazer um jogo de 6 pratos de jantar, eu acho inviável no forno de latão, porque eu precisaria de muitas prateleiras, ia dar muita diferença de temperatura, um prato ocupa uma prateleira inteira. Então, por exemplo, eu não faço prato. Quando eu quero fazer um prato, eu chamo as minhas amigas do coletivo, peço para queimar lá no forno elétrico, que elas vão fazer isso com muito mais tranquilidade. Então, assim, a gente tem que pensar que o tamanho do forno, ele também limita um pouco o tamanho das nossas peças. E isso é qualquer forno, tá, gente? Eu acho ele um tamanho muito bom, porque você não precisa ficar juntando uma quantidade muito grande de peças para poder queimar, então você consegue fazer peças, consegue queimar peças num intervalo de tempo mais curto, e isso é muito bom para a nossa curva de aprendizado. Porque às vezes, quando a gente está começando, se a gente vai e já faz uma fornada com aquele monte de peças, ainda sem ter muito domínio do que a gente está fazendo, a gente pode ter muito prejuízo. Então, é um forno, assim, que cabe uma quantidade legal de peças para a gente fazer queimas mais frequentes, já analisar o resultado da queima anterior, para já planejar a próxima. Então, eu vejo isso como uma vantagem, tá? Não ser um forno muito grande, de ser um forno ali legal para a gente conseguir fazer as queimas de forma mais frequente. Quanto que eu vou investir para construir o meu forno? A média é R$2.000, considerando aí a estrutura para construir o corpo do forno, né, a manta, os botões, a mobília refratária básica, o maçarico, o termopar e o manômetro, as ferragens e os acessórios necessários. E a gente vai dar essa lista detalhada para vocês. Posso usar o forno em apartamento ou ambiente fechado? Não. Não dá, gente. Isso aí realmente é uma limitação dele. A gente precisa de um espaço arejado, não precisa ser um espaço completamente aberto, descoberto, não. Mas, assim, tem que ser um quintal, uma varanda ou um terraço, uma área que tenha uma boa ventilação. A gente vai estar ali fazendo uma queima que, durante a queima, gases são liberados, né, principalmente na queima de esmalte. A gente vai estar gerando calor ali, vai estar com um maçarico, então o ideal é que seja realmente uma área bem ventilada, tá? Já vi algumas pessoas que usam em galpões fechados, aqueles galpões, né, que tem estrutura metálica, com o pé direito mais alto, mas ainda assim eu acho o ideal ser um espaço mais arejado. E se você não tiver esse espaço, gente, eu sugiro que vocês procurem amigos, familiares, coletivos, outras pessoas que se interessam por cerâmica aí, e que tenham essa área disponível. A queima não é uma coisa que a gente faz sempre, né? A gente precisa ter um volume de peças para conseguir queimar. Então, eu sempre incentivo que vocês né, chamem outras pessoas aí, façam uma parceria para poder usar uma área da pessoa para fazer a queima. Chama essa pessoa para fazer cerâmica também, quem sabe ela se apaixona e continua aí nesse processo. Então, vamos tentar ampliar um pouco essa visão da cerâmica também como uma coisa que a gente tem que resolver de forma individual, né? A cerâmica, ela sempre foi uma atividade coletiva. A queima sempre foi algo que chamou para o coletivo, né? Então, a gente pode pensar em alternativas aí, da gente ter os nossos fornos artesanais, né, que envolvem aí combustão, fogo com gás, carvão, lenha, a partir dessas parcerias com familiares e com amigos, tá? A manta cerâmica é tóxica? Essa é uma questão muito polêmica, muita gente me pergunta, né, a respeito disso. Vou falar para vocês o que eu já pesquisei até então e quais foram as conclusões que eu cheguei, tá? Existem alguns estudos que realmente mostram o potencial cancerígeno dessa manta.
Principalmente, só que esses estudos, eles foram feitos nos lugares onde essas mantas são fabricadas em relação aos trabalhadores que trabalham nessas fábricas, né? Eles têm uma exposição contínua e um outro nível de exposição muito diferente de nós, que somos os usuários finais, né? Então, gente, na cerâmica, a gente lida com várias substâncias potencialmente tóxicas, cancerígenas, né? Vários tipos de óxidos que a gente não pode ingerir, esmalte, tem que estar sempre com máscara. O próprio pó, quando a gente lixa uma peça, né, o pó da cerâmica, ele a longo prazo, ele pode causar transtornos para a gente. Então, assim, a manta cerâmica em si, ela não é tóxica, mas a inalação dessa manta durante um período prolongado, né, se você não se proteger da forma adequada, ela a longo prazo pode trazer prejuízo à sua saúde. Então, a gente vai estar sempre muito atenta a isso, tá? Lá no manual tem tudo, todas as etapas tem os ícones dos equipamentos de segurança que a gente recomenda, tanto para o manuseio da manta durante a montagem do forno, quanto durante as queimas, porque essa manta vai estar em contato ali com uma alta temperatura que pode ser que ela solte algumas coisas. Então, a gente vai sempre se cuidar nesse sentido, tá? E aí não é só com o forno, tá, gente? É se cuidar no sentido amplo. A gente lida com óxidos, com ácido, com pó, com poeira, com fumaça, com fuligem, né? Então, na cerâmica, de um modo geral, a gente tem que estar sempre muito atenta. Eu não encontrei nenhum estudo que fala sobre a questão de ser nocivo para a saúde para os usuários finais como a gente, que não usa, né, que não está ali produzindo essa manta. Se vocês tiverem alguma referência, inclusive, manda para cá, porque é muito importante a gente estudar sobre esse tema, tá? Então, eu estou passando para vocês o que eu estudei até então e como é que eu tenho procedido, tá bem? Já tem um forno de latão, essa mentoria é para mim? Então, sim, né, como eu expliquei para vocês, a gente vai pensar em adaptações para o seu forno, vai te ajudar a entender do que o seu forno é capaz, e você vai aprender a montar as cargas, a fazer as curvas de queima, como é que faz o manejo de todas essas 4 queimas que a gente apresentou, que é o biscoito, esmalte, raku e monoqueima. E isso vai ampliar bastante, né, esse repertório técnico e artístico de vocês. Sobre modelagem e esmaltação, eu já fui adiantando, né, todas as perguntas, já estava aqui tudo na caixolinha. A gente não vai entrar em temas de modelagem e esmaltação, composição de esmaltes. Claro que eu vou entrar, por exemplo, para a gente entender. Eu fiz uma queima de biscoito, fiz uma queima de esmalte, meu esmalte não fundiu. É claro que eu vou entrar em questões mais técnicas com vocês, para vocês entenderem qual que é a temperatura de queima desse esmalte, qual que é a composição dele, ele não deu porquê. Claro que a gente vai explorar todas essas variáveis para entender o funcionamento, né, dessa queima, desse forno, mas a gente não vai entrar em temas como a modelagem, como que faz a modelagem, como é que esmalta, isso a gente não vai entrar, tá bem? Quais as ferramentas que eu preciso para construir o forno? Isso aqui é interessante eu falar para vocês também. Existem muitos modelos desse forno, vocês já devem ter visto muitos por aí. O meu, eu fiz de uma forma muito simples, sem muita firula. Tem gente que faz dobrinha para dobrar a manta, sabe por quê? Meu público, a maior parte do meu público são mulheres, né? E muitas vêm, às vezes, com essa insegurança. Nossa, mas eu vou precisar contratar alguém para fazer isso aqui para mim, vai ficar muito complexo e tal. E, assim, então eu tentei fazer de uma forma que a gente dependa o mínimo possível de gente para ajudar, nesse sentido. Então, vai ser muito simples, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma furadeira, de uma esmerilhadeira para cortar o latão, a gente precisa de uma serra tico-tico, de um alicate, de uma tesoura grande, estilete e os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Furadeira, esmerilhadeira, caso vocês não conheçam alguém que tem, isso aí é possível de alugar. A única ferramenta aqui que eu acho mais difícil de usar é a esmerilhadeira, que, né, ela é mais talvez se você nunca tiver usado, vale a pena chamar alguém para te ajudar. Mas você vai usar ela basicamente para cortar a tampa do latão. É só isso, é um serviço que uma pessoa faz, assim, em 5 minutos. Então, eu tentei simplificar ao máximo para vocês não ficarem dependendo de soldador, de outros profissionais aí. Então, vocês não precisam de um profissional para ajudar vocês. Se vocês não souberem mexer com algum dessas ferramentas, chama alguém que tenha ali o domínio, vai ser alguma coisa bem simples, tá? Não vai precisar ficar dependendo de serralheiro, de muitas coisas assim, não. O grupo do WhatsApp, como é que vai funcionar? Durante a mentoria, mais ou menos 2 meses e meio, mas o grupo eu vou deixar ele ativo durante 3 meses, para a gente continuar, né? Depois que finalizar as aulas, a gente ainda tem um tempinho. Então, esse grupo vai ser para tirar dúvida, para orientar processos, para acompanhar a construção e as queimas,
comentar fotos, vídeos, testes, então eu sempre incentivo que vocês mandem tudo, assim, porque as fotos, elas são muito importantes, às vezes, para eu entender o que está dando errado, o que está dando certo, e tudo. E a minha ideia é que vocês vão poder ter contato, né, sempre, intermitente aí entre vocês, e eu vou estar nesse grupo presente de segunda a sexta, uma vez por dia, para responder dúvidas, para orientar os processos. Sobre os formatos, já expliquei que eu vou ensinar um forno que é igual ao da Clara, o que não impede que vocês façam as adaptações de acordo com os objetivos de vocês, tá? Mas para eu conseguir garantir que vocês vão ter resultados parecidos com os meus, eu preciso ensinar um forno como o meu. Acesso à lista de fornecedores, então a gente vai fazer, eu já tenho essa lista de fornecedores, mas eu vou sentar essa semana para atualizar, porque a gente sabe que no Mercado Livre, muitas vezes, alguns produtos saem da disponibilidade, então eu vou atualizar dentro daquilo que está disponível hoje no mercado. O e-book, ele vai estar disponível para vocês baixarem, as aulas, elas vão ficar gravadas durante um ano lá na Hotmart, e vocês também vão poder baixar as planilhas de curva de queima no formato Excel, para quem já tem alguma familiaridade com a ferramenta. Cada queima que eu faço é uma abinha no Excel, eu registro tudo. Eu gosto muito de fazer esses registros, porque me ajuda a entender essa evolução, as metodologias, o que deu errado naquela queima, por que deu, enfim. Vou sempre incentivar vocês a registrar tudo. E as planilhas de orçamento e fornecedores, aulas gravadas na Hotmart. Então, no final dessa mentoria, vocês vão ter um forno de latão a gás funcional e versátil, construído por você e pronto para diferentes tipos de queima cerâmica. Uma economia de até 80% em relação ao custo de um forno elétrico de mesma capacidade. Conhecimento sobre manejo e condução das queimas de biscoito, esmalte racô e monoqueima. O e-book ilustrado e as aulas gravadas, que vão reunir todo esse conteúdo, as referências e o registro desse processo. Um ano de acesso ao grupo de estudos no Telegram, então, mesmo depois que terminar a mentoria, vocês ainda vão ter acesso ao nosso grupo de estudos do Telegram, e lá tem todos os alunos de oficina presencial, dos cursos online, a gente conversa sobre temas variados, não tem uma regra, um tema específico, a gente compartilha experiências, como é que foram queimas, textos poéticos, tem de tudo naquele grupo, é um grupo muito gostoso de se estar, vocês vão ver. Autonomia e confiança para conduzir suas queimas artesanais de cerâmica, seguir pesquisando e experimentando, e descontos e condições especiais em oficinas presenciais, cursos e mentorias online. Então, sempre quando a gente abre, né, tem um novo produto, tem uma mentoria, tem um curso, uma oficina, a gente sempre tem condições especiais aí para quem já é aluno. Então, essa oferta de lançamento, como é que ela vai funcionar? Até o dia 15, as inscrições vão até o dia 15, ou enquanto durarem as vagas. São 20 vagas, algumas já foram preenchidas pelos alunos, a matrícula para os alunos, ela foi aberta antes. Isso. E aqui, sobre os valores. Então, a mentoria, ela parcelada, né, 12 parcelas de R$ 101,35, ou à vista, com desconto, R$ 980. E aí, a condição especial, né, que eu quero dar para vocês, é que as 5 primeiras pessoas que fizerem a matrícula, e aí a gente não vai abrir agora, tá? Já vou adiantar para vocês, que até fiz isso para vocês não ficarem loucos aí e a gente não conseguir conversar direito. O carrinho vai abrir amanhã, às 9 horas da manhã. Já coloca aí na agenda. E as 5 primeiras pessoas que fizerem inscrição na mentoria vai ganhar uma sessão de orientação individual comigo. Essas sessões de orientação individual são muito legais, porque né, individual, e aí eu consigo focar muito no processo particular de cada um. E aí a gente não precisa conversar sobre forno de latão, a gente pode conversar sobre vários outros temas, tirar dúvidas sobre barro, sobre fornos efêmeros, sobre esmalte, sobre monoqueima, enfim, aquilo que faz parte da vivência de vocês. Eu comecei, né, aqui no online, com as orientações individuais, a maior parte, assim, 50% dos meus alunos hoje, eles vieram das orientações individuais, foi, assim, um sucesso. Eu dei uma pausa nessas orientações por causa das demandas do curso online, e agora eu quero voltar, e eu vou voltar aí com essa condição aí para vocês, né, para as primeiras pessoas matriculadas, para a gente fazer uma sessão particular, que pode ser marcada a partir de janeiro, não necessariamente durante o período da mentoria, tá? Pode ser depois que vocês já tiverem feito algumas queimas, já tiverem aí uma bagagem maior, para a gente conversar individualmente, para eu conseguir orientar vocês nos processos, e aí nessas orientações, quem já fez sabe que eu mando depois um e-mail com a gravação da reunião, e materiais, referências bibliográficas de estudo, materiais de pesquisa que eu tenho em relação aos temas que a gente conversou, tá? É bem legal, e acho que vocês vão aproveitar bastante. E
Também temos as vagas sociais, que vão estar abertas, a inscrição vai estar aberta até o dia 15. Então, nós vamos ter 2 vagas sociais nessa turma da mentoria. São 20 vagas, 2 são reservadas para as vagas sociais, que é 100% de isenção. E para quem que são essas vagas? Elas são destinadas a pessoas, grupos ou iniciativas que planejam construir um forno de latão para o uso coletivo ou com impacto social, educativo, cultural e comunitário. Então, se você faz parte de uma comunidade, de um coletivo, que já está engajado na cerâmica, que tem a queima como gargalo, e atua em comunidades em situação de vulnerabilidade social, tem essa pegada mais educativa para a cerâmica, com impacto social, esse edital, ele é para você, tá? Então, aqui vocês vão poder acessar. Vou pedir não, no finalzinho da live, depois das perguntas, eu já vou liberar o link, tá, dessa página, o carrinho vai abrir só amanhã, mas o link já vai estar liberado, tá? E é isso, gente. Cheguei ao fim. Eu vou parar de compartilhar para eu conseguir ver o chat, ver as perguntas, e a gente conversar um pouquinho, tá? Só perguntar aqui a minha querida que está me ajudando, a Pan, tem alguma questão aqui, Pan, que rolou no chat enquanto eu estava na apresentação? Tudo tranquilo, agora são as perguntas mesmo. Beleza. Começou lá em cima, a Helenice falou que dia 20 está muito próximo à viagem, tá? Que ela vai viajar. Mas eu acho que ela acreditou que o forno teria que estar pronto, então... sim, dezembro. Tá. Eu vou voltar aqui nas mensagens para eu já ir acompanhando também. Então, Helenice... 20 de dezembro é para a gente ter a nossa primeira conversa, né? Do dia 15 ao dia 20, vocês vão ler o material do forno de latão. No dia 20, a gente vai explicar para vocês todo o material e o que vocês têm que comprar para ainda produzir o forno, né? Construir o forno. Então, é a primeira aula, não tem que estar nada pronto até então. O ideal é que só vocês já tenham lido o manual para trazer as dúvidas. O que não ficou claro, a gente já vai esclarecer, tá? Deixa eu ver, cheguei na mensagem do Guilherme aqui. Certo. Ela fala que já tem o forno de latão e que queria tirar dúvidas sobre as queimas de esmalte e raku. Isso, então, é isso. Aí, achei. Quem já tem o forno de latão é o que eu expliquei, né? A gente vai pensar em adaptações para o forno, se for o caso, eu vou perguntar para você qual que é a manta, qual que é a quantidade, qual que é a densidade, qual que é o maçarico, tudo para a gente fazer um diagnóstico do forno que você já tem. E aí a gente vai, dentro desse diagnóstico, conduzir vocês para tirar o máximo potencial do forno que você já tem, ou fazer as adaptações necessárias de acordo com o seu objetivo. Então, por exemplo, nossa, o meu forno já testei, só chega a 1050 graus. O que a gente pode fazer para conseguir mais temperatura? Será que a gente faz um reforço de manta? Será que a gente adapta o esmalte? Então, a gente vai conseguir conduzir vocês nesse processo tranquilamente, Helenice. Só o e-book, né? A Silvia está perguntando se dá para comprar só o e-book. O e-book, ele não foi montado, estruturado para ser independente da mentoria. Como eu expliquei para vocês, ele não é um e-book que tem muito texto, né? Ele é um e-book mais visual, mais esquemático, com desenhos ilustrativos, representativos de todo o processo, tá? Ele é um resumo. Então, não é um material que dá para você pegar e conseguir entender tudo que precisa para construir o forno e para conduzir as queimas. Então, ele é um e-book que ele foi pensado para ter esse suporte direto da mentoria. Eu acharia muito arriscado fazer isso de forma separada no formato que o e-book está, tá? Então, ele foi pensado realmente para ser um material de apoio da mentoria. Ele não é um material que consegue dar conta de forma independente. Então, é por isso que a gente não vai vender o e-book separadamente, tá? Pelo menos não por enquanto. Pode ser que daqui a um tempo a gente reformule esse material para ele ser um material mais autônomo. Mas, por hora, eu fiz questão, inclusive, para a gente conseguir ter essa segurança que a metodologia que a gente está propondo, ela vai ser legal, que ela vai funcionar. A gente propôs o ao vivo, né, para isso também, para a gente ter essa segurança de que o que está sendo feito está legal. A Silva falou sobre o que tem forno de latão, quer aprender mais sobre monoqueima e queima de biscoito. Desculpa, gente. Então, são 2 queimas que a gente vai trabalhar, tanto ensinando a montagem da carga, quanto o manejo do forno nessas 2 queimas, com curva de queima, como é que posiciona o maçarico, como é que conduz. Então, essas 2 queimas, elas vão estar contempladas na mentoria.
perguntando sobre a toxicidade, né, da manta, que a gente já, né, passou por essa questão, explicando para vocês quais são os cuidados que a gente tem que ter, que a gente vai orientar vocês a ter. E, claro, gente, tudo é uma escolha individual, né? Eu não poderia chegar aqui para vocês e falar, ah, não tem problema nenhum, é super tranquilo, tem muita gente que já usa há muito tempo, seria inconsequente da minha parte. Então, ela pode ser nociva à saúde? Pode. Existem equipamentos de segurança que a gente pode usar para diminuir esses riscos. E é isso que eu tenho feito, e é isso que eu vou passar para vocês, e fica a critério de cada um, né, entender aquilo que está disposto ou não, aquilo que faz sentido ou não, tá bem? Posso usar solda de eletrodo nesse forno? Seria para quê, Felipe? Se você tiver aí, manda para a gente aqui no site qual que seria a ideia da solda, para que etapa aí você tinha pensado nessa solda? A Leila, qual que é o tamanho do latão recomendado? É um latão de 200 litros, que é geralmente até um padrão. Aí, ó, você falou que tem o de 200 litros, certinho. Qual que é o local recomendado para o forno? Esse forno, gente, ele é móvel. Meu forno, eu carrego ele para tudo quanto é lado. Assim, às vezes eu boto na caminhonete para fazer alguma oficina e tal. Então, assim, o ideal é que ele esteja num local coberto, que ele não é um forno que pode ficar pegando chuva, é um latão, essa manta, o ideal é que ela não molhe também. Mas você pode fazer a queima ao ar livre, né? Então, por exemplo, ele pode ficar guardado ali num cantinho que tem cobertura, e quando você for usar o forno, você coloca ele numa área mais aberta. Eu vou dar algumas opções para vocês de materiais para montar o forno, assim, em relação ao fundo do forno. Vocês vão ver lá na mentoria que tem opção só com a manta, ou com manta e tijolo refratário. Se for só com manta, ele fica bem levinho não, assim, precisa de 2 pessoas para carregar, mais pela falta de jeito, assim. Mas ele é um forno móvel, você consegue tirar ele do lugar, ele não é extremamente pesado, o meu eu movimento muito ele, dependendo das condições climáticas, né, tem que colocar em outro lugar. O modelo do seu forno é com abertura frontal, para Haku, a abertura frontal atende? Não, o meu é abertura superior. E vocês vão ver lá no manual que o corte que eu proponho no latão, ele foi pensado também de acordo com a altura padrão da manta, que é 61 centímetros. Então, também para ficar evitando que a gente tenha que ficar manuseando demais essa manta, fazendo recorte, retalho, emenda daqui, emenda dali, eu já fiz a altura do forno e da tampa de acordo com a metragem padrão dessa manta. E aí, eu acho ótimo, porque ela não é nem tão em cima, nem tão embaixo. Por quê? Tem fornos que vocês já devem ter vistos, ó, tem um copinho aqui. Tem forno que ele tem uma base e você levanta todo esse latão aqui para conseguir acessar as peças. Por que eu não quis fazer nesse modelo quando eu fiz? Porque eu não ia ter autonomia para abrir a tampa do meu forno sozinha. E muitas vezes eu não tinha quem me ajudar. Então, eu fiz uma tampa que ela é maiorzinha, ela tem um espaço dentro dela, o que ajuda para a gente ter um acesso, por exemplo, na queima de Haku, que a gente tira a tampa do forno e pinça as peças lá de dentro a alta temperatura não, a uma temperatura, né, em torno dos 1000 graus, é um acesso legal que a gente consegue ali tirar as peças, não fica lá no fundo, mas também é uma tampa que eu mesma sozinha consigo ir lá e tirar a minha tampa. Então, eu também pensei nessa questão da autonomia, da gente também não ficar dependendo de sempre ter alguém para ajudar a gente a levantar, abaixar a tampa e tudo. Existe também o modelo frontal, existe o modelo horizontal, igual eu falei com vocês, existem muitas variações desse modelo de forno. Eu vou passar para vocês, aqui eu fiz, aqui eu gostei, aqui eu testo, né, cotidianamente aqui na Clara, e que eu já tenho essa experiência e que eu sei que funciona. Nada impede de vocês testarem de outra forma. Você fala assim, não, eu não vou fazer Haku, então eu vou fazer essa tampa aqui um pouquinho diferente, eu vou orientar vocês da melhor forma possível, tá? A live ficará gravada, assim que eu subir para o YouTube, eu mando para você, mando lá no grupo também. A Karine falando que mora em apartamento, que ainda não tem disponibilidade para construir no outro local. É isso que eu expliquei para vocês, né, gente? Realmente, não teria como eu falar para vocês, não, dá para fazer numa sacadinha do apartamento, é muito arriscado, não dá. Mas é isso, incentivo vocês a procurarem outras pessoas que têm essa disponibilidade de espaço para fazer parcerias. Eu acho que vale muito a pena, tá?
Sobre as queimas, vai ser ministrada a queima Obivara. A gente não vai ensinar, a queima que a gente vai fazer ao vivo é a queima de biscoito. As outras queimas, lá no e-book, vai estar ensinado, vai estar tudo explicado, como é que faz o manejo do forno, a curva de queima, tudo certinho. Sobre o Haku, especificamente, vocês vão ter acesso a um material que os meus alunos já têm, que é um PDF, né, um e-book, que mostra as principais técnicas de Haku. O Haku esmaltado, o Haku nu, o Haku Obivara, as carbonizações, e lá tem, por exemplo, como é que faz a mistura para Obivara, como é que faz, qual o esmalte que a gente usa para o Haku esmaltado, como é que faz o Haku nu, como é que faz a camada de caule. Então, assim, lá tá tudo bem ilustrado, né? Tem peças, os óxidos que a gente usou para dar as colorações. Então é isso, a gente não vai fazer uma queima ao vivo de Obivara, de Haku nu e tudo, mas vocês vão ter um material explicativo sobre como fazer essas técnicas, tanto em relação ao barro que tem que ser utilizado, quanto o tipo de acabamento que você precisa dar para realizar essas técnicas, quanto o manejo, tá? Aí a gente vai ter a curva de queima do Haku, que geralmente a gente faz com as peças já biscoitadas durante 1h30. Então, em 1h30, o forno já a 1000 graus, a gente eleva e vai tirando as peças para fazer as intervenções. E podem ser intervenções variadas. Às vezes, numa mesma fornada, eu faço Obivara, faço Haku nu, faço Haku esmaltado, faço... Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu separo essas peças. Então, por exemplo, o que é Obivara? Não tem esmalte. O que é carbonização, que eu vou colocar pena, vou colocar cabelo, também não tem esmalte. Então, eu posiciono essas peças todas juntinhas, como se fosse numa queima de biscoito, numa prateleira de baixo. Na prateleira de cima, eu coloco as peças esmaltadas, as peças de Haku nu. Então, é bem legal, porque numa mesma fornada a gente consegue executar diferentes técnicas. E isso tudo eu vou detalhar para vocês na mentoria. A gente não vai ter a queima ao vivo, mas vocês vão ter todas as orientações. E vocês conseguindo fazer essas queimas durante o período da mentoria, eu vou estar disponível para entender os resultados com vocês, para tirar as dúvidas, tudo mais. O latão que eu estou vendo continha selante de cimento. Tem algum problema? Olha, a princípio, eu não sei como é que ele está aí, né? A princípio, não. Mas você pode lavar ele, né? O ideal é que você lave seu latão aí, se tiver com algum outro tipo de... Se continha algum outro produto químico aí e tal. Mas, assim, a manta, né, o latão vai ter uma camada de manta interna, assim, então o fogo não vai entrar em contato ali diretamente com o latão. Mas isso aí, na mentoria, você pode me mandar uma foto e a gente avalia direitinho, tá? Que deseja construção coletiva, Joana Dark, irá iniciar uma oficina com duração de 12 meses em uma associação de um grupo de terceira idade. Tem o latão, pedi para construir uma serralheria, só que ele é em formato quadrado. Gostaria de conseguir a vaga social. Joana, preenche lá o formulário, tá? Vai estar lá no link que a gente vai mandar. Preenche lá o formulário e explica lá, tá tudo explicadinho o que você tem que informar em relação a isso, em relação às queimas. Muito legal o projeto, parabéns, viu? O chat, informar a temperatura do forno. Né? Então, igual eu falei, a temperatura máxima que o meu termopar já mediu nesse forno foi 1215, com o meu maçarico, igual eu expliquei para vocês. O maçarico que eu uso não é um super maçarico, pode ser que alguém que tenha um maçarico da Oriente, da J. Ricardo, que são maçaricos bem mais robustos e que custam 10 vezes mais que o meu, quase, eles consigam uma temperatura até maior no mesmo forno. Eu não vi necessidade de fazer esse investimento, porque eu acho um investimento muito alto, o meu maçarico dá conta do recado, e eu já entendi quais são as massas cerâmicas que eu tenho os melhores resultados. Então, assim, eu me adaptei dentro daquilo que ele me entrega. Mas é isso, é possível que vocês consigam temperaturas até mais elevadas, dependendo do maçarico que vocês usam, tá? E sobre o espaço para o forno, que eu já falei, né, de ser um espaço arejado, ventilado, é um forno móvel, você pode guardar ele dentro de um lugar fechado e tirar ele no dia de fazer a queima. Bianca de Oliveira, tá com viagem marcada para o próximo mês, tá ficando um pouco difícil de iniciar a mentoria. Gente, é isso, assim, eu quis fazer agora no final do mês, por quê? Primeiro que vocês estavam me pressionando muito, né, nas redes sociais, tudo que eu postava, eu fã de latão, falei, deixa eu dar um jeito de liberar essa mentoria ainda esse ano. Então, assim,
Está sendo bem corrido para a gente, mas eu fiz questão, inclusive, para aproveitar janeiro. Muita gente falou, o tempo que eu tenho para construir vai ser janeiro, porque algumas pessoas tiram férias ali, por causa da época escolar. Então, eu fiz questão de lançar agora no final do ano, para atender essas pessoas que só teriam janeiro, assim, para conseguir executar e acompanhar a mentoria. Mas a nossa ideia é ter outras turmas. Eu não tenho previsão, eu preciso primeiro, né, dessa primeira turma, entender como é que funcionou, entender como é que foi, fazer esse feedback, mas com certeza a gente vai ter outras turmas, gente, isso aí é certo, tá? Eu acho que é melhor vocês fazerem num momento de tranquilidade, sabe? É isso, não adianta também ficar, vender por vender e querer ter aluno por ter aluno, não, gente. O objetivo é que vocês realmente saiam com ganho de aprendizado. Então, assim, se vocês estão vendo que esse não é o momento que vocês vão conseguir se dedicar, espera um pouquinho, já fica de olho, a gente vai abrir outra turma depois, no ano que vem. Então, assim, venham para essa mentoria com essa proposta de fazer junto mesmo, sabe? De realmente dispostos a fazer junto, que é dessa forma que a gente vai conseguir ter os melhores resultados, tá? A Carla é arquiteta, falou que tem muita vontade de aprender, que ela tem um grupo de escoteiros, que tem crianças de 6 até jovens e adultos de 21. Você acha viável, quem nunca teve contato com o mundo da cerâmica, iniciar com esse tipo de mentoria? Trabalho muito bem com ferramentas e materiais. Isso é muito relativo, né? Eu, assim, quando eu fui fazer meu forno de latão, eu era muito iniciante, eu tinha pecinhas modeladas com argila escolar. Então, assim, eu não era super experiente, né? Mas eu já estava ali num processo de pesquisa, com os fornos efêmeros, com as queimas artesanais. Então, assim, vai depender muito da sua desenvoltura mesmo, assim, para conseguir acompanhar, mesmo sem tendo uma experiência prévia. Não dá para eu falar assim, não, se você nunca fez, você não vai conseguir. Não, pode ser que você consiga, né? Mas, às vezes, é pensar mesmo, o que faz sentido nesse momento, né? Já ter o forno para quando começar a modelar, já ter onde queimar, ou será que a gente começa primeiro com vocês aí procuram algumas alternativas para entender um pouco mais sobre modelagem, sobre as argilas, e aí depois vem com barro. Então, assim, não é aquela coisa que é impossível de aprender para quem nunca mexeu com cerâmica, né? É possível, é super possível. Só que para a gente conseguir acompanhar de uma forma mais próxima, né, como vocês vão ter que ter peças, já vão ter que ter uma noção, e o legal é que já tem uma experiência inicial, mas não é, assim, vamos dizer, fundamental, não é uma coisa que exclui a possibilidade de fazer a mentoria se você não tiver feito, tá? Isso vai depender muito de você mesmo, assim, né, o tanto que você está disposta a se dedicar, a pesquisar, a seguir junto. Como esse forno, a diferença entre peças é muito gritante, pretendo fazer entre 10 a 20 peças iguais. Acho que é em relação ao que eu estava falando sobre padronização, né? Essa é uma questão, igual eu expliquei, que é isso. As queimas artesanais, gente, de um modo geral, a padronização é muito mais difícil de conseguir do que no forno elétrico. E até no forno elétrico a gente tem variações de temperatura, tem variações na atmosfera do forno. Então, assim, se for, a questão mais é o esmalte. A argila até que não. Então, assim, minha queima de biscoito fica mais ou menos tudo a mesma coisa ali, eu não vejo muitas diferenças. Mas em relação ao esmalte, qualquer 5 graus, 10 graus, uma parte que aquece mais, uma que aquece menos, que entra em redução, já vai interferir no seu esmalte. Tem alguns esmaltes que são mais estáveis, que eles apresentam resultados muito parecidos, com uma variação até grande de temperatura, e outros que são muito sensíveis. Então, isso vai depender muito do tipo de esmalte que você está usando para conseguir essa padronização. Tá? Mas eu já resolvi falar sobre isso porque é importante a gente alinhar as expectativas, né? Às vezes você tá aí, tipo assim, não, agora eu quero ganhar minha vida fazendo cerâmica utilitária de alta temperatura, esmaltada, vou fazer tudo padronizado. Então, é legal vocês entenderem o que esse forno vai entregar, tá? A Juliana falando que só fez queima de biscoito, que não sabe que temperatura que ele chega, e aí a gente vai testar isso juntas, né? Fazer a queima de biscoito, a ideia é que você, depois dessa queima de biscoito, se você já tiver, né, essa experiência, você pode fazer antes e tal, e aí você vai aprender a manejar o forno. Depois que você aprende a manejar o forno, seja na queima de biscoito, seja na queima de esmalte, seja no raku, o processo é muito parecido, vai variar ali como é que você vai controlar a subida de temperatura, mas o manuseio do forno é muito parecido. Então, você vai fazer um teste e vai ver o limite que ele chega. Por exemplo, o meu forno, ele chega a 1215, ele não sobe mais. Eu posso abrir o maçarico o tanto que for, ele
fica aí. Então, a gente vai tentar entender qual que é esse seu limite, se esse limite está legal para você, se ele sinteriza bem as suas massas, se eles dão certo com o seu esmalte, ou se a gente pode pensar em alguma adaptação para melhorar a questão da eficiência térmica dele, para deixar ele mais isolante, ou talvez mudar o seu maçarico. Então, a gente vai pensar em tudo isso para entender qual que é o potencial do seu forno, até onde ele chega. A Patrícia está em Portugal, falou que talvez vai ser complicado assistir. Eu não sei como é que está o fuso aí, Portugal, quantas horas que daria, mas que nossas aulas estão programadas para serem de manhã. Depois você procura aí para a gente qual é o fuso de Portugal. Será que nesse latão, a Joana perguntando, que eu construí, fazer uma forração de tijolos para que ele fique em formato circular, ele ficar melhor para a construção da sua proposta? 4 horas a mais, só respondendo aqui, então, em relação a Portugal, 4 horas a mais, daria no período da tarde, não seria uma madrugada, aí, né, dependendo da sua agenda, você consegue encaixar. Joana, a gente teria que ver mesmo, teria que ver qual que é o tamanho desse latão que você tem, né, para a gente ver como é que adapta, mas assim, fica tranquila, a gente dá para isso, eu vou ensinar a partir do meu modelo, mas eu vou ver o que você já tem para a gente aproveitar o máximo possível, né, o máximo possível de material que vocês já compraram, de latão que vocês já têm, tá, a gente vai pensar em tudo isso com muito cuidado. Que pode assistir às aulas? Ah, tá, as aulas vão ficar disponíveis durante 1 ano, lá na Hotmart, tá? O e-book vocês podem baixar, então vocês vão ter acesso permanente e restrito, mas as aulas vão ficar gravadas durante 1 ano. O grupo de WhatsApp, 3 meses, e o grupo no Telegram, com todos os alunos que já passaram aqui pela Quara, durante 1 ano, tá? A Marise perguntando, falou que começou agora com a cerâmica artesanal, que o forno é a lenha, mas que se interessou mais o forno de latão, desculpa, eu li errado aqui, com o forno de latão, mas não acompanhou o valor da inscrição. Ah, tá. Então, é o que a gente passou lá no início, tá? O curso à vista, ele tá 980, parcelado. Tem taxas, e aí a gente vai abrir o carrinho amanhã, às 9 horas, tá? A gente não vai abrir hoje, porque a gente quer dar um suporte, né, para vocês aí, quem ainda precisar de alguma coisa, então, para a gente conseguir acompanhar tudo com tranquilidade, e para que também vocês consigam, né, que eu avisei sobre as 5 primeiras vagas, para vocês não ficarem todos afobados lá, já querendo ir, então, já coloca aí na agenda de vocês, 9 horas, a gente vai liberar o link para vocês comprarem. O Guilherme já tinha até respondido aqui, né? Fora do Brasil, como é que o sistema é pago? A Hotmart, ela aceita pagamento de qualquer parte do mundo, tá? Eles fazem a conversão lá da moeda, dá tudo certinho. A gente já tem outros alunos de outros países que compraram os cursos online e a gente não teve problema, tá? Lembrando que os cursos online, eles têm tradução em inglês e espanhol. A mentoria, como ela vai ser ao vivo, aí é só no português mesmo. Mas eu entendo bem o espanhol, então quem falar espanhol e quiser estar presente, entendendo um pouquinho de português, a gente consegue se virar. Está perguntando se estraga o chão, se pode ficar em cima do porcelanato, se tem algum piso específico. Lá no manual, vocês vão ver que o meu forno, eu coloco tijolinhos embaixo, para ele não ficar ali direto no chão. Então, ele é um pouquinho elevado. Eu nunca medi a temperatura, só que eu sempre usei ele em piso de cimento. Eu nunca usei ele em cima de um piso cerâmico, de um porcelanato. Mas existem muitas formas da gente adaptar um piso assim embaixo dele para você garantir que você não vai ter esse problema de trinca, né? E de ter algum problema aí no seu piso. Aí o modo arquiteto ativa e a gente arruma uma solução. Não se preocupa, não. Se a gente vende o forno pronto, não, a gente não vende o forno pronto, mas eu tenho indicações de pessoas que vendem o forno pronto, tá? Tem o João Assis, que é lá de Cunha, tem o Renato, e eu sempre indico, tá, gente? Porque é isso, aqui a proposta é fazer o forno, você às vezes não quer fazer o forno, tem pessoas que fazem o forno artesanal, e eu não guardo esses contatos, eu passo mesmo, então vocês podem me perguntar lá no Instagram, que eu envio para vocês as pessoas que vendem esses fornos prontos, tá? Tem a foto do forno que eu proponho, lá no manual, eu vou compartilhar aqui rapidinho de novo, só para vocês verem a carinha dele, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Foi? Foi. Aqui. Ah, tá sem a foto, a gente tirou, né, Guilherme? A foto do...
a foto dele, que tinha uma foto na outra página que a gente tinha feito, mas aqui não tem. Mas lá no meu Instagram, se vocês entrarem, vocês vão ver vários vídeos que deu usando o forno, mostrando o forno, tem muita informação lá, tá? Vocês dão uma olhadinha lá que vocês vão achar. A Paty falou que estará viajando em janeiro e que perderá as aulas. Você recomenda entrar na próxima turma? A única aula que a gente vai ter em janeiro é no dia 7, que é uma aula de tira dúvidas do construção do forno. Às vezes, se você conseguir, mesmo viajando, né, tá ali presente, pode ser que te ajude, já te atenda, né? Aí você vai ter que pensar no seu cronograma para construir esse forno, tá? Se você vai viajar janeiro inteiro, se você vai ter pelo menos aí uma semana para você se dedicar para construir o forno, tá? E é uma reunião online, então nada impede que vocês façam ela de outros lugares. É só importante vocês verem em relação a esse tempo de construção do forno, se vocês vão conseguir fazer a tempo da queima de biscoito. E a live fica gravada também. Isso. E de toda forma fica gravada, né? Então, assim, se você não conseguiu assistir, você pode ver depois, e também você pode tirar suas dúvidas no grupo de WhatsApp. E eu sempre pergunto também, antes, né? Gente, tem alguma dúvida que vocês querem levar? Até para eu me preparar. Então, às vezes você não vai poder estar presente na aula, mas você vai ter a oportunidade de enviar suas dúvidas para eu responder ao vivo, depois você vai poder assistir a aula com todas essas respostas. Se o meu forno usa chaminé, eu fiz uma chaminé, quando eu construí o forno, eu fiquei durante 1 ano usando ele sem chaminé. E a temperatura máxima que eu tinha conseguido nele era 1180 graus. E aí, estudando, pensando em adaptações, eu fiz uma chaminé, muito simples. Peguei aquelas telas bem, tipo de viveiro, coloquei uma camada de manta e fiz uma chaminézinha. Vai estar lá no e-book, vocês vão ver, 60 centímetros. E foi depois que eu fiz essa chaminé que eu consegui uniformizar a temperatura dentro do meu forno, um pouco mais, ainda tem diferença, mas uniformizou, e eu consegui subir bastante, né, de 1180 para 1215, isso é muita coisa para alta temperatura. Então, eu uso uma chaminé, mas ela é uma chaminé removível. Eu só coloco ela em cima do forno quando eu vou fazer queima de alta, mas para queima de biscoito e queima de raku eu não uso. Então, é uma chaminé bem simples. Aí você perguntou sobre 2 outras coisas aqui que eu não sei o que é, Rodrigo. Flui e damper. Eu não uso. Eu não sei o que é, então eu não uso, né? Mas depois, se você quiser explicar para a gente o que é, eu posso te falar. A Márcia falou que conseguiu, pela lei Paulo Gustavo, da aula de cerâmica, e conseguiu dinheiro para fazer um forno. Isso entra na matrícula especial? Provavelmente, então, você fala dentro do projeto, Márcia? Aí na Paulo Gustavo, aí depende do seu projeto, né? Como é que foi como é que estão aí as diretrizes, né, que você colocou no seu projeto, mas provavelmente super se encaixa nas vagas sociais, depende aí da qual que é a abordagem, né? Provavelmente é uma abordagem social, porque é uma lei de incentivo à cultura, né? Então eu acho que vai se encaixar muito bem. Entra lá no link, eu acho que eu já vou até... Não, assim que terminar a reunião, depois, Guilherme pode me ajudar. Pega o link do formulário das vagas sociais e já coloca aqui no grupo, para quem tem interesse, já dando uma olhada no formulário. Pode ser? Aquele link lá do formulário Google. Mas provavelmente vai se encaixar, viu, Márcia? No cartão de crédito, se for em menos vezes fica mais barato, sim, quanto menos parcelas, menor os juros. A pergunta foi sobre usar um latão de 200 litros, a Leila. Sim, a gente vai indicar um latão de 200 litros, tá, Leila? Um botijão de gás dá para 8 horas? Gente, não falei sobre isso, importante. Muita gente me pergunta sobre o consumo de combustível, né? Um botijão, aí é uma média, tá? Um botijão geralmente dá para mim aqui, para uma queima de biscoito, que dura umas 7 horas e meia, uma queima de esmalte, que dura 6 horas e 20, e uma queima de raku de 1 hora e meia. Só que eu não uso só um botijão durante todas essas queimas. Eu sempre, e aí lá na mentoria eu vou explicar bem detalhado o porquê, mas já adianto para vocês, eu sempre uso 2 botijões. Porque na hora, principalmente na alta temperatura, quando a gente passa ali dos 1050, 1100, a vazão do botijão, ela vai caindo, que a gente fala de botijão congelando. E eu não gosto daquele esquema de colocar botijão na água quente, até porque a válvula de segurança do botijão, ela é sensível à temperatura. Então, eu pesquisei isso, até, inclusive, conversei com um amigo que é bombeiro, e isso é uma coisa arriscada de se fazer. Porque quando a gente aquece o botijão, a gente interfere na segurança dessa válvula do botijão. Então, o que eu faço? Meu botijão está acabando, está com a vazão pequena, está próximo
tá congelando, né, que a gente fala que fica bem gelado, eu troco de botijão. Então, eu nunca faço, assim, por exemplo, a queima de biscoito, às vezes eu faço com botijão só, se ele não acabar. A de raku também. A de alta temperatura, eu sempre faço a troca de botijão para que ele consiga chegar na alta temperatura. Então, como eu faço essas trocas de botijão, eu não é um botijão para todas essas queimas, né? Mas se a gente for pegar a média, né, de consumo, é mais ou menos isso. Um botijão vai dar para uma queima de biscoito, uma queima de esmalte e uma queima de raku. Só para vocês terem um parâmetro, tá? Quais são os custos da queima? Os custos da queima vão ser pensados a partir do preço do botijão aí na região de vocês. Aqui na minha região, mais ou menos uns R$90. Então, mais ou menos com R$90 eu consigo fazer uma queima de biscoito, uma de raku e uma de esmalte. Eu considero um custo relativamente baixo, né? Eu conversando com as minhas amigas que têm forno elétrico, são fornos muito maiores, mas é isso, uma queima de biscoito às vezes vem R$200 de conta de luz, né? Então, assim, eu acho ele acessível, sabe? Em questão de consumo, eu acho que dura bastante, assim. É possível, viável, colocar vários termômetros no forno para verificar a diferença de temperatura? No meu forno, eu fiz isso para testar. Eu já coloquei um termopar embaixo e um termopar em cima. Mas se você quiser fazer um mapeamento mais preciso do seu forno, o mais indicado são os cones pirométricos. Porque existe uma diferença. O termopar, ele mede temperatura. O cone pirométrico, ele mede calor. Ele vai medir a quantidade de calor que a matéria absorveu e como que esse calor vai influenciar a mudança química, né, físico-química ali da matéria, da cerâmica. Então, não necessariamente a temperatura do termopar vai ser correspondente àquilo que está acontecendo de fato no corpo cerâmico. E isso eu vou explicar com bastante detalhe e calma para vocês, que é uma coisa muito importante para a gente entender. Às vezes a gente fica muito focado na questão da temperatura e esquece que a queima, ela é uma relação entre duas variáveis, que é temperatura e tempo. Então, uma queima que chega a 1.200 graus feita em 4 horas é diferente de uma queima de 8 horas que chega a 1.200 graus. A matéria vai se transformar de modo diferente, a sinterização vai ser diferente. Então, é importante a gente entender que é uma relação entre duas variáveis, tá? E aí, eu vou te indicar o termopar que a gente usa, tá? E aí, o termopar, para mim, realmente é uma referência, né? Uma referência do que está acontecendo ali. Mas não é a única variável que a gente vai considerar para entender a queima. Tá? Mas é possível você colocar, você faz o buraquinho, coloca um termopar embaixo, coloca um termopar em cima, mas talvez os cones pirométricos, eles te atendam melhor nesse sentido, do mapeamento. Sobre o termômetro, né, tá perguntando aqui, ele é um termopar tipo K com sensor digital. Também vende pelo Mercado Livre, eu vou indicar para vocês, e ele é um sensor, eu acho que o metal dele é o tungstênio, revestido de porcelana, que a gente já faz um orifício no forno, para colocar esse termopar e conseguir fazer o controle da curva de queima. Ele é o nosso principal parâmetro para a gente conseguir controlar a curva de queima de acordo com o que foi planejado. A Carla falando que fiz projeto Arena da Cultura em BH. O Igor Reis, adoro, ele... Já encontrei com a esposa dele em uma feira, eu não conheço ele pessoalmente, mas é um super ceramista que faz instalações para polinizadores, né? Eu adoro o trabalho dele. E ele passou os dados para fazer o forno, mas fiquei insegura. Vai estar fora de casa de dezembro, vai estar dezembro e janeiro. Carla, que pena, mas aqui, te espero na próxima turma, então, viu? Porque realmente, gente, vai ter que ter uma dedicação para vocês conseguirem ter um bom resultado na mentoria, né? E aí é legal que vocês tenham essa tranquilidade aí. Teste de temperatura para saber até quando o forno consegue dar. Peraí, deixa eu ler de novo. Esse teste de temperatura para saber até quanto o forno consegue dar para fazer pode fazer a princípio sem peças. Eu não recomendo, porque a atmosfera do forno com peça e sem peça é diferente. Primeira vez que eu fui fazer uma queima no meu forno para testar, eu fiz sem peça. E ele chegou a 1.160 graus e não passou disso, assim. Até porque eu só liguei o maçarico no talo para ver até onde que temperatura que ia, achando que era uma questão só de ter fogo, e aí vocês vão entender na mentoria, que toda queima que envolve combustão, a gente tem que estar atento para a questão da circulação de ar, porque não existe combustão se não existe ar. Então, não adianta você ter o maçarico mais potente do mundo,
se você não tem uma boa arquitetura do forno que vai permitir uma circulação de ar, uma oxigenação, para que essa combustão aconteça. Então, o que muitas vezes a galera me procura com problema no forno de latão é porque o forno está entrando em redução. O que é entrar em redução? É quando o consumo, quando o oxigênio dentro do forno, ele passa a ser totalmente consumido por aquela chama que está exigindo muito, né, muito oxigênio para entrar em combustão, e aí essa chama vai começar a buscar oxigênio no, o fogo meio que volta, né? Ele retorna ali no maçarico, começa a sair pela chaminé. Isso são indicativos de que o nosso forno entrou em redução. E um forno em redução, a temperatura não aumenta, não sobe, de jeito nenhum. Então, eu vou explicar para vocês com muito detalhe isso, assim. Tem gente que acha que, vou vedar meu forno para reter mais calor. Não, gente, queima a lenha, queima a gás, a gente precisa de circulação de ar. A gente precisa que tenha essa atmosfera bem controlada para a gente conseguir subir a temperatura. E é por isso que eu acho tão importante guiar vocês durante a queima, passo a passo, porque, por exemplo, se isso acontecer durante a queima, nossa, tá saindo fogo da minha chaminé, é o momento que eu vou falar, abaixa a vazão do gás, vou conseguir instruir vocês para vocês conseguirem continuar a queima. Que são detalhes que muitas vezes desanimam a gente quando a gente está fazendo sozinho, né? Então, assim, o ideal não precisa ser muita peça, tá? Mas o ideal é que você já teste o seu forno com peças para ver como é que vai funcionar essa oxigenação e tudo. Se você não tiver peças, às vezes combinar com outros colegas ceramistas, ou mesmo, eu já fiz isso quando eu fui testar meu forno a lenha, eu fui numa olaria e comprei peças cruas, só para testar, para ver o que dava, né? Então, existem essas opções também. Faço as queimas que acompanho na mentoria, as queimas de carvão, que dá muito certo, eu amo. Joana, você é nossa aluna, né, no curso de forno efêmero a carvão, aí, ó, gente, Joana já fazendo uma propaganda aqui pra gente. Adoro, os fornos efêmeros são muito legais, assim, extremamente acessíveis, né, o forno de latão também é muito acessível. Se for pensar aí no custo-benefício dele, diante da versatilidade que ele entrega, é excelente, mas o forninho a carvão, os forninhos efêmeros, a gente monta com tijolo, né, é muito legal, muito legal. O Guilherme falou aqui que vai mandar, né, o formulário, pessoal agradecendo. Aí o Rodrigo me falando que é o Flui, é o canal de abertura interna que liga a câmara de queima à chaminé. Em um projeto proposto, o Flui localiza-se no topo, coincidindo com a região da entrada da chaminé. Ele é um regulador de comburente para possibilitar a performance da queima. Então tem relação direta com isso que eu estava explicando, da necessidade de oxigenação do forno para conseguir a combustão. Aí ele está falando que ele é engenheiro eletricista, que é pesquisador, marido de uma ceramista, que pediu um forno melhor do que o de latão. Entendi. Você está com uma missão aí, hein, Rodrigo? Mas aqui, no forno que eu vou ensinar, né, no forno da proposta dessa mentoria, eu não uso e não vejo necessidade, mas a questão da oxigenação é, de fato, muito importante. Então, pode ser não chega a ser um equipamento, né, um mecanismo, pode ser um mecanismo que ajude aí em relação a essa performance do forno. Mas esse especificamente que a gente vai usar, a gente não usa, tá? Desse especificamente que a gente vai ensinar, a gente não usa. Aí ele continua aqui, que ele está construindo com um cilindro aço Cone 10. Perfeito, custo. Montou um manual de construção e execução, mas aprender nunca é demais. Legal. Então, vai ser legal também a mentoria, porque é isso, além da construção do forno, a gente vai ensinar como é que usa o forno, né? Como é que a gente queima no forno. Então, pode ser interessante para vocês também terem já terem esse conhecimento das curvas de queima, porque são curvas de queima já validadas, gente, nada impede. Tem gente que faz queima de biscoito com 10 horas, tem gente que faz com 5, tem gente que faz com 8. Eu vou apresentar para vocês a curva de queima que eu fui trabalhando e lapidando ao longo do tempo, que eu vi que funciona muito bem no forno de latão, né? Então, vai ser um pontapé para vocês começarem. O link da inscrição vai estar disponível amanhã, falando do Igor, que ele é muito dedicado, querido mesmo. A Simone falando que tem um forno de latão que funciona há 30 anos, mas que só atinge 980. Então, tá na hora, Simone, bora fazer um que chega a alta temperatura aí, tá na hora. Tem uma cirurgia da próxima oportunidade. Tudo bem, não vai faltar oportunidade não, vai dar certo. Perguntando se a gente usa tijolo no fundo do forno. Lá eu vou apresentar duas opções para vocês, uma com tijolo, uma com manta, tá? Vai estar tudo explicadinho lá. A Márcia falando que é uma oficina de 1 mês para a população local interessada. O projeto já foi aprovado. Não, Márcia, então acho que tem tudo a ver com a proposta, tá?
se quiser mandar uma mensagem para a gente também pelo WhatsApp, para explicar mais detalhes, mas de toda forma, dá uma olhadinha lá no formulário. Inclusive, para a galera da vaga social, eu incentivo que outras pessoas, né, que façam parte do coletivo, do grupo que vai estar sendo atendido aí por esse forno, que esteja presente nas aulas, né? Então, vai ser um usuário, né? Por exemplo, a Márcia vai receber o acesso ao curso, mas eu vou incentivar que outras pessoas estejam presentes durante as aulas para poder acompanhar, para poder tirar dúvidas, tá? Então, essa participação, ela vai ser não só liberada, como incentivada. Beleza? Gente, é isso. Falei pra caramba. Aqui a Vera falando que comprou o forno com o Renato e não sabe usar. Vera, a hora é essa. A hora é essa. Vamos aprender. O forno do Renato é ótimo. Já conheço as pessoas que usam. E com certeza ele vai dar conta do que a gente precisa aqui. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, será que eu abro aqui um pouquinho para ver a carinha de vocês? Deixa eu ver aqui quem está com a mãozinha levantada. A Joana. Eu ainda estou apanhando um pouquinho aqui, vou apresentar o compartilhamento. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, a Joana levantou, deixa eu ver se eu consigo acho que eu não consigo ligar o seu áudio, Joana. Acho que eu não consigo, acho que não. Você pode mandar para a gente aqui pelo chat. E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, agora, né? Depois, queria perguntar isso, não consegui perguntar. E pode mandar para a gente lá no WhatsApp da Claro, tá? Vai estar disponível, tem lá no meu Instagram o link. Vai estar disponível também na página de vendas. Agora vai dar? Não deu não. Porque como era muita gente na reunião, aí a gente não consegue colocar aqui. E aí o Guilherme lembrando que a gente vai disponibilizar a gravação. Eu consegui falar aqui. Boa noite a todos. Oi, Joana. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu participei, né, da Nacional essa semana e fiz uma visita a um ceramista. E aí, a gente conversando sobre a questão do termômetro, ele me falou que quando eu fosse fazer a aquisição do termômetro, era para eu tomar cuidado e não comprar um que vá de 0 a 1.350 graus, que era para eu comprar a 1.750, alguma coisa assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho se isso é verdade ou não tem nada a ver, porque quando chegar a uma determinada temperatura, ele não vai medir mais. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, o meu Termopar, ele é até 1.300. Eu nunca tive problema com ele, para te falar a verdade. Ele mede direitinho a temperatura. Teve um outro Termopar que eu tive anteriormente, que ele estragou, mas foi por mau uso. Eu estava usando ele numa queima-lenha, eu deixei ele quebrar, eu vi que ele não estava medindo a temperatura tão bem. Mas esse que eu vou indicar para vocês no curso, que ele é um Termopar, eu acho que o conjunto dele deve estar em torno de uns 200 e poucos reais, que é o sensor digital, mais o visor digital, mais o sensor. Ele vai até 1.300 graus e me atende super bem, porque a minha queima não chega nem próxima disso. Então, assim, pode ser que ele tenha tido uma experiência ruim com algum outro, assim, um termômetro que mede uma temperatura mais baixa, mas eu não vejo necessidade de investir num super termômetro, até porque esses termômetros que medem temperaturas acima de 1.300 graus, eles são muito mais caros. Eu não vejo necessidade. Mas aí é uma coisa que eu estou falando a partir da minha prática, né? Não é falar, ele está errado, não sei, às vezes ele teve outra experiência, mas dentro da minha prática, eu não acho que tem necessidade. É porque eu acredito também que vai dar certo, né, pela nossa proposta. E sábado eu estarei presente na aula, se Deus permitir. Amém. Ainda estou no chat perguntando se pode tirar as dúvidas no WhatsApp já existente no grupo. Lá no grupo, é porque aquele grupo, gente, como o grupo ficou muito grande, ele está fechado, porque a ideia era só mandar por lá, né? Só mandar as informações. Eu vou conversar com a minha equipe e a gente vai ver a melhor solução aqui. Se a gente conseguir liberar no grupo, a gente envia, tá? O Guilherme mandou aqui, ó, os canais para contato, então pode mandar para o e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, lá no Instagram da Claro, também respondo. E se a gente conseguir organizar lá no grupo, eu abro o grupo um pouquinho para vocês mandarem as dúvidas, tá? Mas qualquer um desses canais aqui, eu vou responder vocês.
tá bem? Gente, é isso, então. Gostaria muito de agradecer vocês pela presença, pelo carinho, né, que eu recebo de vocês aí nas redes sociais, pela atenção, pelo engajamento. Isso tudo é muito importante para mim. Esse retorno de vocês é muito importante para eu entender, né, como que eu posso fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E é isso, eu espero por vocês, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito transformadora, que vai, assim, ampliar muito o repertório técnico e artístico de vocês, vai dar muita autonomia para vocês continuarem na cerâmica e resolver esse gargalo que é a queima, né, gente? Que a gente sabe, a maioria das pessoas que querem fazer cerâmica e não conseguem, travam na hora da queima. Então, a gente vai resolver isso nessa mentoria, tenho certeza que vocês vão ter que tirar muito proveito disso. Tá bem? O curso da mentoria está divulgado lá, tá? Eu vou mandar o link lá também, tudo certinho, lá naquele grupo, no final, para vocês lerem com calma todas aquelas informações que eu já passei durante a live. Tá bem? Isso, e a condição especial, vocês não esqueçam, 9 horas da manhã a gente vai abrir o carrinho, 5 primeiras pessoas matriculadas vai ter direito a uma sessão de orientação individual comigo, que pode ser marcada tanto durante o período da mentoria, quanto posteriormente. Só vou pedir para ser a partir de janeiro, porque esse finalzinho de ano a gente está precisando diminuir a marcha. Mas vai dar tudo certo. É isso, gente. Muito obrigada. Agradeço novamente muito a presença de vocês e conto com vocês aí nessa jornada. Tá bem? Tchauzinho.